Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, vamos introduzir aqui o capítulo 9 sobre as medidas de comprimento. Para isso, é importante que vocês acompanhem essa videoaula com o livro aberto nas páginas 251 a 253. Estejam também com o caderno aberto, lápis e caneta na mão, fazendo aí as devidas anotações. Tranquilo? Então, vamos à nossa aula. Bom, a necessidade de medir, ela sempre foi muito antiga, até mesmo na origem das civilizações. Então, cada país, cada região tinha um próprio sistema de medida. Foram criadas, né, diversas, como por exemplo a polegada, o palmo, o pé, tá? Então, era utilizado assim, era feito dessa forma antigamente as medidas para qualquer situação, tá? Mas com isso foram criados muitos problemas, principalmente no comércio, porque as pessoas de uma região, por exemplo, é, eram diferentes das outras. Então não existia aí um padrão adotado, tá? A palma da minha mão não é do mesmo tamanho que a sua. Às vezes pessoas de regiões totalmente diferentes. Então isso era muito subjetivo, tá? Esses padrões aí não faria, não daria certo para todo e qualquer tipo de situação. E aí o comércio, né, exige muito que as medições, essas situações, seja algo bastante exato, ok? Bom, então, nessa tentativa de resolver esse problema, tá? O governo republicano da França, entrou aí em pedido com a Academia de Ciências da França que criasse um sistema métrico decimal, ou seja, um sistema em que ele fosse constantemente natural, que todas as unidades de medidas fossem válidas aí para qualquer país, para qualquer região, tá? E então com isso foi criado o sistema métrico decimal, em que ele é constituído inicialmente pelas três unidades básicas de medida, que são o metro, o litro e o quilograma, ok? Como nessa videoaula nós vamos trabalhar aqui com as medidas de comprimento, então necessariamente nós vamos estar aqui trabalhando essa primeira unidade de medida, que é o metro. Então, vamos aqui retirar as outras medidas que a gente vai trabalhar futuramente. Então, olha só. O metro, dentro do sistema métrico decimal, é a unidade de medir a grandeza de comprimento. Então, vamos trabalhar com a unidade de medida de comprimento e, para isso, foi determinado aí, denominado o metro como a unidade de medida padrão para gente utilizar aí no comprimento, ok? Existem aí diversos instrumentos de medidas de comprimento que a gente pode utilizar em qualquer situação, como por exemplo a fita métrica, vocês já conhecem, a trena, né? O metro de carpinteiro, né? Geralmente eles utilizam esse tipo de instrumento. Temos o paquímetro, que é bastante utilizado. Hoje em dia a gente vê bastante aí, principalmente as meninas, as mulheres fazendo sobrancelhas, e aí a especialista utiliza o paquímetro para fazer a medição, mas ele é utilizado em diversas outras situações. E a gente não poderia deixar de destacar aqui um dos instrumentos de medida que a gente utiliza, né, necessariamente em nossas aulas, que é a régua. A régua, qualquer outro tipo de régua, também são instrumentos de medida. Então, o metro, tá? Ele é utilizado com esses instrumentos, ok? Bom, além disso, existem aí os múltiplos e os submúltiplos do metro, tá? Isso ele é definido através da unidade fundamental, que é a unidade fundamental que a gente está trabalhando aqui é o metro. Então, existem valores aí que são menores que o metro, que a gente chama de submúltiplos, e os valores que são maiores que o metro, que a gente chama de múltiplos. E aí, aqueles instrumentos de medida, eles vão se adequando aí a
qualquer uma dessas unidades aqui. Tranquilo? Então, os submúltiplos do metro, a unidade fundamental aqui é o metro. Essa tabelinha aqui, gente, ela é fundamental para a gente colocar e aprender e calcular todas as questões aí que vai envolver as medidas de comprimento. Então, essa tabela é um quadro de unidade de comprimento. Aqui eu tenho a unidade fundamental, que é o metro, e os valores menores que o metro, a gente chama de decímetro, tá? Que é a siglazinha, centímetros e milímetros. As unidades maiores que o metro, temos o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. E a gente faz a abreviaturazinha de cada palavra. Cada unidade dessa, gente, vai ser 10 vezes maior que a unidade diretamente a ela. Então, por exemplo, ó, eu tenho um metro. O decâmetro vai ser 10 vezes maior que o metro. O hectômetro vai ser 10 vezes maior que o decâmetro. O quilômetro vai ser 10 vezes maior do que o hectômetro. E assim a gente vai fazendo essas unidades aqui 10 vezes maior. Já como aqui é submúltiplo, são valores menores, então aqui ó, o decímetro vai ser 10 vezes menor que o metro. O centímetro vai ser 10 vezes menor que o decímetro. E o milímetro vai ser 10 vezes menor que o centímetro. Então, essas unidades, tá? A gente vai estar trabalhando aí as transformações e aí vocês vão estar entendendo, ok? Bom, além dos múltiplos e submúltiplos do metro, vamos trabalhar aqui a leitura das medidas de comprimento, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dois modelos, tá? 351,42 metros, 108,7 decâmetros. Decâmetros, ó, é só observar a siglazinha aqui. Então, veja bem, como que a gente faz a leitura? Será que da forma que eu falei aqui tá correta? 351,42 metros, tá? Então, vamos entender como é que a gente faz a leitura de um número desse através do nosso quadro de unidade de comprimento, certo? Então, olha só. Primeiro, a gente vai ler a parte inteira. Então, vamos fazer desse primeiro passo aqui, ó. Quem é a parte inteira do meu número? É tudo que está antes da vírgula. Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Essa parte aqui, ó, que eu estou selecionando, é a parte inteira do meu número. Então, eu vou observar o último número da minha parte inteira. O último número da parte inteira é o número 1. Estão vendo lá? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. O último número é o número 1. E observe que a unidade de medida que ele está falando aqui é o metro. Então, o que é que eu vou fazer? Esse número 1, que é o último número da parte inteira, ou seja, dos valores que estão antes da vírgula, eu vou colocar em metro. Então, aqui nessa minha tabelinha, metro está aqui. Então, vou pôr o número 1 bem aqui, ó. Então, vou pôr o número 1 aqui em metro. E os valores que estão antes do 1, que é o 5 e o 3, eu vou colocar nas unidades que também está antes do metro. Então, aqui, ó, em decâmetro vem 5 e hectômetro vem 3. Ó. Então, vou colocar aqui 5 e 3. Pronto, trabalhei aqui a minha parte inteira. Eu vou até colocar a vírgulazinha aqui, tá? Porque a gente tá fazendo aqui esse primeiro passo aqui, tá? Pronto. Agora, eu tenho o número 42, que é o número que está após a vírgula. Então, esse número 42, eu vou reescrever aqui, ó, trazendo ele para cá com as duas unidades que vai estar depois da vírgula, ou seja, depois da minha unidade, que é o metro aqui. Então, vou escrever aqui ó, o número 42, o número 4 e o número 2, tá? Deixa eu arrumar esse número 2 que não ficou tão legal. Não é isso? Então, vamos aqui. O número 2. Pronto.
E com isso, a gente faz a leitura. Olha só, lembrando que você para na unidade de medida correspondente. Como a vírgula está aqui, então, fazendo a leitura, eu vou indicar a medida em que a vírgula está. Então, olha só, a leitura. 351 metros, 42 centímetros. Então, a leitura desse número aqui não é 341,42. Não, você faz a leitura, ó, 351 metros e 42 centímetros. 42 centímetros. Entenderam? Muito bem. Vamos fazer agora com esse segundo número. Então, eu vou tirar esse daqui, tá? Para a gente fazer aí com o segundo número. Então, nesse segundo número, que está 108,7, eu vou selecionar aqui a parte inteira. A parte inteira do meu número é 108, não é isso? No número 108, qual é o último algarismo que apresenta aí? Ó? É o número 8. Então, esse número 8 aqui, eu vou colocar na unidade de medida correspondente, que é o quê? Decâmetro. Então, onde é que está decâmetro aqui na minha tabelinha? Tá bem aqui, não é isso? Então, eu vou colocar o 8 em decâmetro. Então, vamos colocar aqui. O número 8 em decâmetro. Esses números aqui, ó, o 0 e o 1, eu vou colocar nas unidades de medidas que a gente tem antes, tá? 0 em hectômetro, 1 em quilômetro. Então, vou colocar aqui, ó, 0 e 1. E aqui em decâmetro, eu vou pôr a vírgula, tá? Porque é 108 e a vírgula está na unidade de medida correspondente ao último algarismo. Já o número 7, ele está depois da vírgula, então eu vou para a próxima unidade de medida, tá? Depois da vírgula. Se o 8 está aqui, a próxima unidade aqui é metros. Então, eu vou colocar o 7 aqui. Ok? Pronto. E aí, vamos fazer a leitura, tá? Onde a vírgula está, a gente faz a leitura da unidade de medida até o último número. Então, fica 108 decâmetros e 7 metros, tá? Então, fazendo a escrita aqui da leitura, eu vou ter 108 decâmetros e 7 metros. Entenderam? Pronto, então é isso, é assim que vocês vão estar trabalhando aí a leitura do metro, né, dentre as unidades aí de comprimento, que são os múltiplos e os submúltiplos dele, tá? É importante que sempre na resolução dos exercícios vocês copiem essa tabelinha no caderno de vocês. Isso vai ajudar bastante a fazer aí a leitura e futuramente aí as transformações, ok? Bom, visto essa videoaula, tá? Vocês vão resolver os exercícios da página 254, a questão 2 e 3. Apliquem aí os conhecimentos aprendidos nessa videoaula sobre os múltiplos, os submúltiplos, a unidade de medida padrão de comprimento, que é o metro, tá? E é isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.